Olá, queridos alunos. Essa aulinha de hoje é pequenininha e o objetivo dela é dar uma introdução à matéria que as videoaulas televisionadas vai começar, porque eles vão falar sobre Teorema de Tales. Antes da gente fazer uma videoaula sobre Teorema de Tales, eu quero recordar com vocês o que é razão e proporção. É uma coisa fácil, mas é necessária no Teorema de Tales, tá bom? Vamos lá então? Então vamos ver primeiro. O que é razão? Razão. O primeiro que é razão. Eu já falei com vocês inúmeras vezes que razão é uma fração. Várias vezes. Que razão é uma fração e que toda fração é uma divisão, certo? Então, se eu colocasse para vocês aqui esse seguinte exemplo, 12 sextos. É uma fração, então é uma razão. Toda razão é uma fração e toda fração é uma divisão. Então, eu ter 12 sextos é a mesma coisa de eu ter 12 dividido por 6. Toda fração é uma divisão e nós chamamos de razão, certo? Então, ela está escrita em forma de razão. Razão, na realidade, é o resultado. Então, 12 dividido por 6 é 2, não é? Porque 2 vezes 6 é 12. 12 menos 12, nada, certo? Então, eu tenho que é 2. Então, eu posso falar que a razão entre 2, 12 e 6 é 2, certo? Então, a razão é o resultado da divisão, ok? Então, isso é razão. Razão, ok? Então, nós entendemos aí o que é razão. Agora, vamos falar do que é proporção, certo? Vamos lá, então. Desculpa o mau jeito, mas tem que ser assim, é tudo improvisado, né? Então, vamos lá. O que é proporção? Proporção. Proporção, na realidade, é uma igualdade entre razões. É quando eu tenho duas frações, que mesmo que esteja escrita em forma diferente, elas têm como resultado a mesma coisa. É como se eu fizesse para vocês esse tipo de situação aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos tentar imaginar aqui uma coisa, ó. Eu tenho um recipiente aqui. Eu tenho um recipiente aqui. Vou imaginar que os recipientes sejam iguais. Você sabe como é que eu sou para desenho, né? Então, vamos lá. Ó. Se eu pegar esse recipiente que são iguais, colocar aqui um tanto de líquido e falar que aqui tem 1000 ml. E colocar um tanto de líquido no outro aqui. E falar que aqui tem 1 litro. É igual. Concorda comigo? Então, o que acontece? Olha, isto é equivalente a isto. Eles mantêm a mesma proporção. A proporção é igual. Certo? Eles estão escritos de maneira diferente. Aqui está escrito em mililitros, aqui está escrito em litro. Mas a proporção é a mesma. Eles mantêm a mesma proporção. A igualdade, certo? Então, quando a gente vai falar em proporção com números, segue a mesma questão. Por exemplo, quando é que os números são proporcionais? Eles são proporcionais quando eles mantêm a mesma proporção. Quando a divisão entre eles tem a mesma razão, o mesmo resultado. Exemplo, se eu colocasse aqui 12 sextos e colocasse uma outra razão, 24 sobre 12 avos. 24 12avos, certo? Ok? Vamos lá. 12 sextos, e vou afirmar
aqui têm a mesma proporção, certo? Que são iguais. Para ser igual, o que tem que acontecer? A razão tem que ser a mesma. O resultado daquela divisão daquela fração tem que ser a mesma. Vamos lá. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. Então, eu posso falar que 2 é igual a 2? Sim, 2 é igual a 2, pelo menos desse universo, né? 2 é igual a 2. Se 2 é igual a 2, essas duas razões aí, elas são proporcionais. Essas duas frações são proporcionais. Isso é que é proporção. Proporção é quando elas têm como resultado a mesma razão. A razão, o resultado da divisão é a mesma. E para isso a gente pode resolver alguns exercícios, onde a gente consegue achar, por exemplo, o valor de um, dependendo do valor do outro. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui. Vou inventar, tá? Vou criar agora. Vamos lá, por exemplo. Colocar aqui 20. Colocar aqui x. Vou colocar o sinal de igualdade, porque eu estou falando que são proporcionais. Se são proporcionais, são iguais, certo? E vou colocar aqui, por exemplo, 40. E vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá, vou colocar números que dê para divisão, para a gente fazer uma divisão exata, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, 60. Aí eu falo com vocês, assim, sendo que essas duas razões são proporcionais, acho o valor de x. Nós já fizemos isso, lembra? Agora é hora de fazer o quê? De rezar, né? Rezar é fazer o quê? O sinal da cruz. Vamos fazer o cruzamento. Desculpa a brincadeira, tá, pessoal? É só brincadeira isso aí, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui então, ó. Ó, isso. Na verdade é uma cruz, é um x, né? Então, o que a gente vai fazer? Já que eles são proporcionais, nós podemos achar o valor de x pela proporcionalidade. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado. O que é multiplicar cruzado? Sempre começa por onde tem o x para ficar mais fácil. Então, vai ser este vezes este. 40 vezes x é igual a este vezes este. A 20 vezes 60. Isso é multiplicar cruzado, não é? Vocês lembram disso? Por favor. Então, 40 vezes x é igual a 20 vezes 60. Multiplica cruzado. Agora, vamos resolver. 40 vezes x é igual a 2 vezes 6, 12. 1, 2. 2 zeros. 1.200. O 40 está multiplicando, quando ele pula a igualdade, ele passa o quê? Dividindo. Ele não pula, né? Nós já sabemos disso também, que nada pula. X é igual a 1.200 dividido por 40. O que eu posso fazer aqui? Cortar os zeros. Este com este. Ficou 120 dividido por 4. Olha. 12 dividido por 4 é 3, não é? 3. Sobrou um zero, então vai dar 30. Mas vamos fazer a conta. 120 dividido por 4. Vamos lá, fazer a continha? Então, vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Desce o zero. Zero não dá zero. Zero quociente, deu 30. Então, x tem que valer 30. X é igual a 30 para quê? Para manter a proporcionalidade. Isso é que é proporção. Razão e proporção. Que a gente vai utilizar no Teorema de Tales, que é a próxima matéria, a próxima videoaula. Das videoaulas televisionadas, né? Porque não tem essa parte. E essa aqui eu estou dando para introduzir o Teorema de Tales. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Morrendo de saudade de vocês. Amo vocês.